a mais um episódio do Setup. Setup é uma série de podcasts sobre dança contemporânea em Portugal e esta é a terceira temporada. Connosco temos Henrique Furtado como convidado, que é intérprete e coreógrafo. Olá, Henrique, Olá, Ana. tudo bom? Tudo bom? Obrigada Obrigado. por teres aceito este convite para estar connosco nesta terceira temporada de Setup. Obrigado, É eu. um prazer, é fundamental também estar contigo, claro. Henrique Furtado, mencionei nesta entrada como coreógrafo e Uhum. intérprete. É assim que tu te descreves, é assim que tu te vês a partir, neste momento. Dirias isso? Deixa-me só fazer uma pequena correção antes de começarmos, que é, eu por acaso gosto de ser apresentado como Henrique Furtado Vieira, Ok, porque tento sempre ter presente, enfim, a minha mãe e o meu pai, boa. e Sim. gosto de me apresentar com os dois apelidos. Coreógrafo e intérprete, sim, acho que sim. Ainda que por vezes eu acho que meto um pezinho, ou às vezes até os dois, fora daquilo que é talvez o meu domínio de competências principal. Portanto, é assim, às vezes ponho-me a escrever uns textos, às vezes enceno esses textos, e ainda que eu reconheça a importância de assumir que venho da dança, seja enquanto intérprete, seja enquanto coreógrafo, enfim, para assumir uma filiação, para assumir que faço parte, que pertenço a uma comunidade que tem reivindicações próprias. Uhum. No meu dia a dia, quando eu estou a trabalhar, eu não penso muito na função que estou a assumir no Ok. momento, não é? Acho que, não sei, se calhar como a maioria das pessoas que aqui vêm falar, tenho uma ideia da dança que é muito expandida, muito flexível, muito fluida. Uhum. Pronto. Ainda que. Expandida em que sentido? No sentido em que eu, quando estou a trabalhar, o que me move não é propriamente pensar estou a fazer dança, ou estou a fazer teatro, ou estou a, sei lá, estou a cozinhar. Acho que tento estar sempre aberto àquilo que me move, àquilo que o trabalho pede, e se calhar aquilo, não sei, assim, se tivesse que definir uma atividade que está um bocadinho presente como uma atividade de fundo, Uhum. um bocado como nos computadores, não é? Há sempre umas funções que estão a acontecer, mas que nós não as vemos. Se calhar é mais a investigação, um gosto pela investigação. E Uhum. acho que isto acontece em qualquer função que eu assuma, seja enquanto intérprete, seja enquanto coreógrafo, seja até nas minhas atividades pedagógicas, que eu acho que mais do que estar preocupado em transmitir algo, em ensinar algo, eu trago investigações e convido outras pessoas a investigarem comigo. Uhum. E acho que se calhar isto é mais isso que me faz vibrar, é mais isso que me põe em movimento. E portanto, em todas as etapas, eu acho, de um processo de criação, eu sinto que estou sempre a investigar. Uhum. Seja num momento mais de fazer surgir material, ou compor material, ou organizar materiais entre si, ou até quando a obra já está a ganhar forma e tento perceber o que é que a obra já está a dizer, o que é que ela está a falar, e tento inquirir a obra, tento investigar o que é que está lá em potência, e acho que é mais isso que me move. Uhum. E diria até, se calhar até há uma camada suplementar a este gosto pela investigação, que é estar sempre atento àquilo que me move, porque é que eu estou a fazer isto, o que é que O que é fundamental para ti, não é? De alguma forma. o que é que no mundo me está a mover, ou o que é que está vivo dentro de mim, que eu quero partilhar, que eu quero traduzir em algum objeto performativo, não é? Isso para mim é muito importante, estar atento a isso, também para falar e para criar de um lugar de verdade pessoal, não é? Uhum. Dirias que isso de alguma forma influencia ou cria alguma diferença para ti, mesmo que inconsciente, aquilo que poderá ser intérprete ou performer? Se eu distingo essas Sim, duas se funções, distingues e se esse lugar investigativo e a forma como também te colocas na criação dos teus trabalhos poderá, de alguma forma, também distinguir ou ter em ti uma distinção sobre o que é intérprete e performer. não sei, tento olhar para assim, essas palavras e essas funções, quando eu as assumo, eu tento assumi-las de uma forma muito aberta
e sempre com muita curiosidade. Sei lá, eu acho que eu também enverdei por esta área porque eu acho que esta atividade de trabalhar na dança, Uhum. ela tem uma espécie de capacidade centrífuga, ou seja, todas as questões acabam por acontecer à escala do corpo. Uhum. Pronto, e acho que é isso também que é riquíssimo e que é inesgotável em trabalhar nesta área, eu acho. É que qualquer coisa, qualquer questão, seja ela uma escala geopolítica ou muito íntima, o corpo é um lugar de tratamento disso. Uhum. E é isso mais que move, mais do que... E é essa capacidade do corpo como lugar de digestão de Uhum. questões de todas as escalas, é isso que me move. Então, eu também estou nesse mindset quando sou intérprete, eu estou nesse mindset quando sou performer, Sim. estou nesse mindset quando sou mais coreógrafo. É mais isso, pronto. Depois, eu percebo a importância de haver esses rótulos, não é? Até para comunicar para fora, não é? Para as pessoas também saberem em que campo é que eu me situo, mas não é uma coisa que eu estou muito atrelado, pronto. Uhum. Eu sei que sim, enquanto intérprete e performer, eu preciso ter, isso sim, um agenciamento, preciso ter uma voz. Tenho alguma dificuldade hoje em dia, teria, porque não me está a acontecer, de trabalhar em projetos onde eu não tenho um impacto concreto, não é? Onde não tenho uma influência no processo. Uhum. Mas isso eu acho mas isso acho que já estou a tocar noutras questões, Não, que têm a mas ver com sim, colaboração, sim, certo, certo. com a inclusão também das pessoas que estão presentes Uhum. num processo de trabalho. Sim, mas são aspectos que são importantes, não é? Naquilo que é a composição depois do trabalho, tanto individual como com outras pessoas e como é que se fazem essas tais criações, não é? Às vezes fica um bocado difuso aquilo que é o Sim. papel visto de fora, não é? Do intérprete e do performer e é muitas vezes, vá lá, vou dizer assim, simpático ouvir de quem leva o Uhum. corpo nessas diferentes personagens, também falar sobre o que é isso, se é ser intérprete, o que é ser performer e se há alguma Sim. diferença, não é? Mas falavas, queres Uhum. acrescentar alguma coisa sobre esta... Não, vai, Sim, estou a pensar em sim, sim, coisas ao sim, mesmo tempo, sim. mas acho engraçado e vou engatar no que Uhum. disseste, que é ter agência no processo. E a dada altura, tu tens muita agência no teu processo, no sentido em que, vamos ter que ir aí, que é o teu background, Uhum. a dada altura tiveste vá lá, puseste um travão, se calhar, naquilo que estavas a fazer ou a estudar, Uhum. para entrar totalmente neste lugar, nesta via. E falavas do processo de investigação. E tens esse background de engenharia, Sim. não é? Queres falar um pouco sobre isso? Como é que fazes essa viagem da engenharia à coreografia? Mesmo, também não é engenharia qualquer, não é? É um lado específico também da engenharia, que se calhar também traz outra visão do mundo para este sítio que é a coreografia. Uhum. Sim, olha, isso é quase uma vida anterior. Quando eu me Sim, ponho a falar disto, é quase uma vida anterior, porque já é distante, não é? Em termos temporais. Mas, digamos que o meu percurso na engenharia e o meu percurso nas artes performativas não acontece um e depois o outro. certo. Há ali um fade in, fade out, digamos, porque, pronto, é assim, o meu percurso nas ciências vem muito de trás, eu acho, porque vem do facto de que eu venho de uma família de cientistas. Os meus pais eram cientistas, mais concretamente eram suinicultores, portanto são Ok. pessoas que trabalham com porcos. Uhum. Ahm, e sei lá, eu até aos 19 anos devo ter ido uma vez ao teatro, que foi com a escola, que acho que foi ver o Alto da Barca do Inferno. Os meus pais, quando me levavam a museus, era muito raro, também com a escola, quiçá uma ou duas vezes. E portanto o meu contacto com as artes é quase inexistente. Portanto, eu nem sequer sei que esse mundo existe. Uhum. É uma espécie de zona cega para mim. Uhum. Eu nem sei que uma pessoa pode fazer isso. Não conheço, desconheço completamente. Mas a cultura que eu levo muito em casa é a cultura científica. Os meus pais até em casa têm sempre revistas científicas. Sei lá, lembro-me em miúdo de haver sempre a Science et Vie, que é uma revista científica que vulgariza, não é, assuntos científicos, e tem sempre a Science et Vie Júnior, que é a mesma coisa, mas para crianças. Portanto, é muito isso que eu bebo. E depois também há uma coisa que é uma espécie de... Como é que eu ia dizer?
uma coisa que me acontece, que eu acho que é não é uma tragédia, mas é uma coisa que acaba a jogar em meu desfavor, que é eu sou muito bom em ciências, sou um aluno muito bom em ciências, tenho muito boas notas, nomeadamente a matemática, sou ótimo aluno em matemática, então imagina, eu desde criança que as pessoas projetam para mim um futuro nas ciências. E essas vozes tu ouves, não é? Vais crescendo e vais ouvindo essas vozes e pronto, isso vai criando um caminho para ti e tu não questionas muito isso. Pronto. O que acontece, eu entretanto chego aos 18 anos, ingresso numa escola de engenharia e é um choque para mim, é um choque muito negativo. Mas fazes, desculpa interromper, mas fazes uma escolha num campo específico da engenharia. Portanto, não sei, isso também é uma... É porque há tal coisa da matemática, depois eu também sou muito bom em química. E depois, dentro de ciências, é assim, hoje com o distanciamento, eu sei que o que me fazia vibrar nas ciências, lá está, era a investigação. Talvez se eu tivesse ido para a investigação, ou se alguém me tivesse introduzido mais à investigação, que eu não tive essas presenças na minha vida, talvez o meu caminho tivesse sido diferente. A verdade é que fui para a engenharia. Engenharia, imagina, é um bocado as ciências ao serviço da produção de alguma coisa, não é? Seja um edifício, seja uma tecnologia, seja um produto. E eu aborreço-me de morte. Então, o primeiro choque que estavas é um choque. O primeiro ano de engenharia para mim é muito difícil. Não é só tédio, é mesmo deprime-me. Eu tenho ali um ano que eu fico muito deprimido. Pronto, e é aqui que entra a dança. Porque eu, a partir dos meus 15, sobretudo 16 anos, portanto, antes daquilo que eu te estou a contar, eu começo a gostar muito de sair à noite com amigos e amigas, e saio muito e pronto, e às vezes saio e converso e bebo uns copos, mas aquilo que de facto eu adoro de sair à noite é dançar. Sou daquelas pessoas que vai para a pista de dança e não para até às 6 da manhã se for preciso. E estamos a falar de contexto aonde? Em que sítio? Estamos em Lisboa, sobretudo, em Lisboa e arredores de Lisboa, e depois quando vou para a França continuo com este gosto de sair à noite. Sim, mas aqui antes, na pista de dança, Henrique não parava a dançar? Não parava. Os meus amigos até, só para ver, os meus amigos chamavam-me pezinhos porque parece que eu fazia muito jogo de pés quando dançava. Aquilo é uma paixão e as outras pessoas reconhecem em mim essa paixão, mas eu não... Imagina, eu nem sequer penso que dançar pode ser um ofício. Eu nem sequer sei que... Não penso, não imagino que sequer há aulas. Não tenho essa visão. É uma coisa que eu faço como uma atividade social, como lazer, como Ok, eu vou para a pista de dança, é uma descarga de energia e de criatividade e isso nutre-me. Mas eu não estou a projetar isso enquanto atividade que eu vou fazer o resto da minha vida. O que acontece, portanto, agora voltando à universidade, eu estou muito entediado, muito aborrecido, muito triste também e inscrevo-me. Eu inscrevo nesta universidade, isto é preciso dizer, eu inscrevo nesta universidade em Lyon, em França, e eu inscrevo nesta universidade em particular porque ela é muito especial em França. Ela tem uma vida académica muito rica e, além disso, ela oferece a possibilidade aos alunos, a partir do segundo ano, de fazerem uma dupla formação em engenharia e outra área do conhecimento. Certo. Seja ela uma área de conhecimento mais artística, linguística, ou até outra especialidade científica. Por exemplo, tinha colegas que faziam engenharia civil e ao lado astronomia. Tinha colegas que faziam engenharia mecânica e ao lado faziam curso de japonês intensivo 10 horas por semana. E depois havia outros que faziam engenharia, uma engenharia qualquer, e música, ou técnicas de som e de luz, ou dança, ou teatro. Pronto. E eu, a partir, portanto, no primeiro ano estou em crise, na verdade já começo a ter aulas de dança no primeiro ano, mas de rock and roll, porque em França há muita dança rock and roll, que é uma dança social, até há discotecas e bares onde as pessoas vão dançar essa dança. E eu que faço isso é bastante estimulante. Faço também um pouco de Charleston, de Lindy Hop, que são danças aparentadas, mas depois aquilo também me começa a aborrecer porque é muito codificado. E eu invento muito de dançar essas danças e começo a inventar muito, os professores também não gostam muito. Não estão a achar piada. Porque eu saio do canon daquela dança. Pronto, e ali imagina, esse momento da minha vida ele é muito importante. Eu tomo ali uma decisão que depois é uma revolução, não é? No meu percurso, que é, eu inscrevo-me nessa tal dupla formação a partir do segundo ano de dança, que se chama Dança Estudos, essa formação,
E eu aí entro no mundo, vá lá, da dança contemporânea experimental. E o que é que acontece aí? Ou seja, o que é que tu encontras, quem tu encontras, e como é que um corpo que à partida, vá lá, há bocado falávamos de intérprete performer, não é? Uhum. Um corpo que à partida não fez uma educação muito formal em dança e anda nas danças rock e Não lindy tenho hop. referências artísticas nenhumas. Então, Nada. o que é que te acontece? Que mundo é que encontras aí? Olha, o que me acontece é um fenómeno que é o estranha e depois entranha. Estranha. Portanto, eu os primeiro mês, 2 meses, eu ando perdido nas aulas. Eu não percebo nada. Eu ando muito assustado porque eu vejo, imagina, eu sou o único rapaz, são mais 9 raparigas do meu ano, todas elas tinham feito conservatórios, Os portanto, balés? tinham um nível de dança que eu... Imagina, apesar de que eram pessoas que aspiravam a ser engenheiras, tinham um nível de dança e aquela formação dava-lhes a oportunidade de continuarem. Eu, zero. Portanto, Tinham sido boas meninas, não é? sim, eu sinto-me completamente perdido e sinto-me... Isto é uma coisa que depois, durante a minha formação, eu volto a sentir mais tarde, que é eu sinto-me atrasado. Uhum. Sinto que tenho um atraso. Tenho que me fazer à vida Recuperar. para recuperar esse atraso que eu sinto e que ao mesmo tempo é isso que me faz ganhar muita fome, estás a ver? Mas pronto. É difícil, é uma espécie de impacto, e depois aquilo começa a entranhar. As primeiras aulas de dança que eu tenho é com uma pessoa que foi muito importante para mim, que foi uma pessoa que foi bailarina da Ópera de Lyon durante muitos anos, trabalhou com muitos coreógrafos e coreógrafas, e que depois estudou Body Mind Centering. Então as aulas dele Quem? chama-se Roland Bon. Rola bom. Roland Bon. Eu acho que ele ainda hoje em dia ensina. Só que imagina, as aulas dele eram muito propostas de dançar sentindo as células, sentindo, enfim, os fluidos a atravessarem o teu Os corpo. órgãos. Os órgãos, estás a ver? Portanto, eu até tinha uma relação com a anatomia, porque vinha das ciências, mas é outra abordagem, estás a ver? E para mim é uma mundivisão completamente diferente. E eu demoro ali um tempo a ajustar-me a essa mundivisão. Quando eu me ajusto, começo a apaixonar-me. E depois, a partir daí, não há volta a dar, estás a ver? Eu fico muito interessado, muito entusiasmado, quero muito aprender. E aí começa uma fase que dura mais ou menos... Imagina, isto deve ter sido em 2007. Uhum. E Ontem? duram... Foi ontem, não é? Foi ontem? Não foi assim há tanto tempo. E dura até 2015, em que, ao início, eu ainda estou a estudar engenharia, e eu concluí os meus estudos de engenharia. Concluí também essa formação de dança, depois vou um ano para Paris, em que acumulo vários trabalhos e ao mesmo tempo faço múltiplas aulas, oficinas de dança, tenho os meus primeiros contratos de dança, faço projetos semi-profissionais, alguns até de repertório. Depois ingresso no CDC de Toulouse, Centro de Desenvolvimento Coreográfico de Toulouse, onde faço uma formação mais consequente, com presença no estúdio todos os dias, das 10 às 18, e foi muito importante. Mas todo esse arco de aprendizagem é uma... Como é que quer dizer? É o contrário de uma descida aos infernos. Sim. É uma subida aos céus. Eu entusiasmo cada vez mais. Eu quero aprofundar tudo. Eu quero... Sabes, é aquela fase da tua vida em que tudo o que vem à rede é peixe também. Portanto, eu quero aprender tudo. Faço aulas de tudo. É dança, é teatro. Faço muito clown. É uma coisa que também teve um grande impacto no meu percurso. Fiz muito clown com uma pessoa de Lyon, que é o Edmond Morcidi. Que tinha uma técnica muito específica de clown, que é o Chi Clown, que ele denominava assim. Que é Chi sobre... Clown. Chi Clown? Ele misturava filosofia oriental com clown. Pronto, dito assim parece um pouco duvidoso, mas aquilo tinha muita substância. Foi muito importante até em termos de trabalho de improvisação. Mas é isso, eu vivo ali uma fase que dura estes anos todos e que é de... Pronto, depois é isso, de muita... de querer aprender muito. E como é que tu fazes? Fizeste esse arco todo, mas, ou seja, faz a tua formação em engenharia, ao mesmo tempo estás a ganhar essa força toda numa formação que te dá outra luz sobre o que é que a vida pode ser através do corpo, e falaste de ir para Paris. Como é que te lanças, vais para Paris? Alguém fala contigo, diz assim, olha, Henrique, há ali algo a acontecer em Paris, há esta aula, está a acontecer aquilo. Depois falaste também de trabalho que te vai-te aparecendo. Como é que isso acontece de repente? Pois, olha, isso é muito as circunstâncias da vida, Certo. porque eu sabia que queria ir para esta formação do CDC de Toulouse, a sua programação, os seus conteúdos interessavam, ainda por cima aquilo
na altura, agora acho que aquilo agora está diferente, mas na altura aquilo era uma formação profissional, portanto tu eras remunerado, tinhas uma remuneração para estudar, isso também me dava um incentivo extra. Mas o ir para Paris, por exemplo, foi muitas circunstâncias da vida, porque eu na altura namorava uma rapariga que foi estudar para Paris e eu um pouco que a segui, fui um bocadinho atrás dela, porque também eu nesse ano não sabia bem o que fazer, não sabia onde ir, era um ano um bocadinho de transição, estás a ver? Em que eu sabia que ali mais para o final desse ano eu queria fazer a audição para entrar em Toulouse. Pronto, e depois Paris é muito rico, não é? É uma loucura, está sempre a acontecer muita coisa, então não me entediei nem um segundo, não é? Pelo contrário. E pronto, durante todo este percurso eu fui fazendo muitos encontros de pessoas muito, muito importantes, que não referi, mas por exemplo o Marcelo Sepúlveda em Lyon, que foi um bailarino da Maggie Marrin, por exemplo, foi um dos bailarinos que estava na criação original da peça Maybe. E participou noutras, pronto, e foi também uma pessoa com quem eu tive muitas aulas de dança e que foi importante. Pronto, e é isso. Depois isto tudo foi muito progressivo e é o que eu te estava a dizer. Houve ali uma fase em que eu estava a encavalitar, não é, a engenharia com a dança, sim. Então foi muito progressivo. Para mim não foi uma coisa de terminei isto, agora vou começar isto, sabes? Foi muito progressivo. E achas que foi muito rápido ou quando olhas para trás... é um pouco sempre difícil estar a medir as temporalidades dos acontecimentos, mas da forma como tu também contas, tiveste assim uma avalanche de outros contactos e outras formações. Não, avalanche houve, mas foi uma avalanche ótima, estás a perceber? Sim. Foi uma avalanche que me refrescou imenso, Sim. Pronto, porque é como eu te dizia, eu não tinha referência nenhuma teatral, coreográfica, nada, então... eu estou, nesses anos, eu estou esfomeado. E eu ainda não tenho o espírito crítico de escolher, sabes? Ainda não estou... Não é como hoje em dia que eu, até quando vou ao teatro, eu escolho, não é? Eu na altura nem li as sinopses dos workshops. Era, acontece, eu estou lá. O que eu quero é sorver, é absorver. E, portanto... E esse com uma enorme abertura, é uma fase de enorme abertura, de enorme curiosidade. E esse é um bom exemplo, para mim também é uma perspectiva importante a dar, que é como é que tu fazes a formação, uma autoformação, sem ser uma formação que seria mais normativa ou alguém que te indica, acabas por fazer uma formação através da tua própria escolha, mas esses caminhos todos que tu atravessas, acabas por criar proximidade com várias pessoas, não é? Porque acabas por cruzar com outros criadores com quem trabalhaste e te tornaste intérprete, tanto lá fora como em Portugal, mas recordas-te assim de algum que te tenha marcado no teu percurso e que tenha de alguma forma influenciado também mais tarde aquilo que vens criar, porque rapidamente, em paralelo com essa a informação toda que ias bebendo, também vais beber outra informação a partir do momento que tu vais entrando também no trabalho de outros, não é? Sim. Deixa-me só dizer uma coisa que agora me fizeste pensar que eu acho que é importante, que é, eu às vezes penso que fiz a minha formação ao contrário, no sentido em que quando eu entro nesta formação em Lyon, que ela é destinada a futuros engenheiros, portanto não a pessoas que se querem e que se vão profissionalizar na área da dança, as aulas que nós temos são aulas de improvisação, são de composição e fazemos muitas criações, porque não são professores que são os intervenientes, não são professores, são artistas da área de Lyon, da região Rhône-Alpes, e são eles que vêm trabalhar connosco. E portanto, eu não tenho aulas académicas, não tenho aulas técnicas. Eu entro na dança pela criação. E não nos passam ferramentas técnicas. Pronto. E só surge mais tarde, quando eu vou para Paris e, sobretudo, quando eu depois ingresso no CDC Toulouse. Estás a ver? Então, eu acho que isto é importante dizer porque é isso que me apaixona. Talvez se eu tivesse feito ao contrário... Ou seja, quando eu vou estudar técnica, eu vou estudar técnica porque eu penso, eu preciso disto. Isto vai ter um uso, vai ter uma função, vai servir. Mas o core, estás a ver? O coração daquilo que me movia... está lá desde o início, estás a ver? E eu nunca... Também há outra coisa que é interessante, eu nunca tive professores de dança. Porque depois no CDC de Toulouse os intervenientes também eram artistas que eram convidados a trabalhar connosco. Há a imagem do PACAP, não é? Sim. Portanto, eu nunca tive professores de dança, para dizer a verdade. Assim, pessoas que são só professores, sabes? Sim.
Isso é importante também, não é? Sim, É acho que informa, não é? Informa muito. E depois, em relação aos encontros, em relação à tua pergunta, depois o que acontece é que, pronto, eu saio do CDC de Toulouse, tenho imensa sorte. Pronto, eu saio do CDC de Toulouse, eu quero ser intérprete. Foi por isso, eu quero dançar. Fora da pista de dança. Exatamente, eu quero dançar para pessoas, pronto. Tenho bastante sorte porque há um coreógrafo com quem eu trabalhei, pronto, que trabalhou connosco no CDC de Toulouse, que é o Aurélien Richard, e pronto, e me convida para trabalhar com ele, e depois eu trabalho com ele durante uns anos, fiz acho que 3 trabalhos com ele, e isso foi muito importante. Também faço logo uma audição, mal saio do CDC de Toulouse, com outro coreógrafo, que é o Henrique Longuet, e também faço um trabalho com ele, ou seja, eu saio da formação e tenho logo ali tenho logo ali perspectivas, estás a ver? Isso dá-me uma segurança, porque eu acho que quando tu acabas uma formação é um momento de ansiedade, não é? Sim, completamente. Aquilo dá-me ali uma rede de segurança, saber que tenho aquelas perspectivas e possibilidades, pronto. A colaboração com o Aurélien foi importante, acho que não tanto em termos do processo e da metodologia de criação que ele tem, mas em termos de vocabulário, em termos de linguagem, porque, imagina, enquanto intérprete é muito à base de ele passar-nos coreografias. Mas as coreografias são muito fixes para mim e para o meu corpo. Acho que são coreografias que combinam bem com o meu corpo. É um universo muito surrealista, com gestos muito macabros. Há muito absurdo, pronto. Então, eu usufruo muito de trabalhar com ele. E essa linguagem ainda hoje eu acho que está muito impregnada no meu corpo. Essa colaboração foi importante. E depois, isto é enquanto intérprete, e depois há um novo acontecimento, que ele também é muito importante, que é, eu não sou coreógrafo, ou seja, quer dizer, não sou coreógrafo. Eu até aqui, portanto, estamos a falar de 2015. Desculpa, é que eu entretanto estou-me a lembrar de coisas. Portanto, eu não sou coreógrafo no sentido em que, sei lá, não queria assim grandes... coreógrafo, não? Sim, não tinha grandes produções que tiveram em circulação nem nada. Mas até 2015 eu fui sempre fazendo experiências de criação em contextos, vá lá, amadores. Como, por exemplo, quando estava em Lyon, fiz uma criação em 2010 numa biblioteca, que era a Biblioteca Marie Curie, e é interessante até pensar nisso, porque já na altura eu tinha interesse nos espaços públicos e isso depois aparece mais tarde. E pronto, e fui fazendo experiências em Paris, também criei lá imagina, não eram umas peças, mas uns protótipos de peças, não é? Como depois no CDC de Toulouse com os meus colegas, eu estou sempre a convidá-los, olha, vamos fazer isto, e pronto, e também vou criando algumas coisinhas. Mas pronto, mas não sou coreógrafo, tipo, não é essa atividade que eu estou a projetar para mim. Só que depois acontece uma coisa muito importante, que é, eu observo, e as pessoas, os meus colegas do CDC Toulouse e os artistas que vêm trabalhar connosco também me informam isso, que é, Henrique, tu estás sempre a usar a palavra. Ok. Tu usas muita palavra. Dão-te esse reflexo. Dão-me esse reflexo. Tipo, a palavra para ti é uma coisa importante, quase que dançar te fizesse falar. E pronto, eu percebo, há aqui qualquer coisa e entretanto abro um programa que é um programa de tutoria e de formação que todos os anos existe, portanto há uma edição todos os anos que acontece na Abadia do Royaumont, que é uma antiga abadia, 40 minutos a norte de Paris, pronto, que hoje em dia é um centro cultural que se dedica à música erudita e à dança contemporânea, e todos os anos eles têm um programa que tem um tema. Okay. E assim que eu saio do CDC de Toulouse, no ano seguinte o tema é a presença vocal nas partituras coreográficas. Portanto, no fundo a voz na dança. Sim. E eu inscrevo-me. Achaste logo, isto é o meu tema, eu quero trabalhar este tema, mais do que estar a pensar, porque aquilo era dirigido para coreógrafos, jovens coreógrafos e compositores. E eu penso, bom, eu não sou, mas o tema é na MUS, não é? É aquilo que eu quero explorar. E inscrevo-me e entro. Pronto, sou o mais jovem, sou o único que não tem repertório. Ainda. Mas entro, e aquilo é um programa de 9 semanas, é curto, não são 9 semanas seguidas, são descontínuas durante um ano, e é muito importante esse contexto,
por várias razões. Primeiro porque eu aprofundo esse tema com artistas que são convidados e que exploram esse tema connosco e que trazem formas de trabalhar esse tema que eles trabalharam nos seus próprios trabalhos. Sim. E isso é muito importante. Algo em especial nessa altura? Epá, houve muitos, sei lá, lembro-me do Herman Dupuy, o Hervé Robe. Houve uma pessoa também muito importante para mim na minha formação, porque eu a cruzei nos 3 lugares onde eu me formei, que é o Jean-Christophe Paré, que foi um antigo bailarino da Ópera de Paris, também trabalhou literalmente com centenas de coreógrafos, portanto tinha muita informação no corpo e que era um teórico de uma clareza absurda, pronto, e ele foi uma pessoa muito importante para mim. Portanto, sim, acho que esses nomes, assim, de repente lembro-me desses nomes. Pronto, e Royaumont é muito importante porque eu acho que assumo que isso é uma coisa importante para mim, não é? A palavra. Seria a tua linha, palavra. mais tarde. Percebo que, eu quero ir por aqui, isto, e talvez me trouxesse uma especificidade de pesquisa, sabes? Sim. Que na altura ainda nem é a palavra, é a presença focal. Agora é que eu tenho vindo a perceber que isso foi afunilando para aí. Sim. E depois é um contexto importante porque eu faço muitos encontros de pessoas que se tornam meus colaboradores e que para os anos seguintes, como o Alun Marchal, com quem fazem uma peça também. Fizemos uma peça, o Bibi a Bibi, em 2017, a Chiara Taviani, depois fazemos o Stand Still You Ever Moving Spheres of Heaven em 2018. Conheço também a Céline Cartillier, que foi dramaturgista nos meus 2 primeiros trabalhos, a Tânia Sobri, com quem eu fui depois intérprete, e outras pessoas com quem eu colaborei pontualmente, mas imagina, isto tudo foram meus colegas em Royaumont. Aquilo é um viveiro de encontros, certo, e de efervescência coletiva. Pronto. E isso foi importante para mim, porque, sobretudo ao início, para eu me lançar na criação, foi menos assustador não estar sozinho. Estás a ver? E eu não tinha encontrado no CDC de Toulouse, em que as pessoas queriam era ser intérpretes, eu não tinha encontrado companheiros de criação. Sim. E é aqui que eu encontro os meus primeiros companheiros. E pronto, é isso. E isso tudo acaba por influenciar, sem quereres, não é? Dar-te, como há pouco falávamos, um reflexo e um espelho daquilo que seria depois da tua linha mais tarde, não é? E que também te faz, torna-te muito mais que intérprete, muito mais que performer e colaborador e co-criador, de alguma forma, em outros trabalhos, porque mencionaste todos os teus colegas de trabalho, mas também cruzaste com o Vítor, com a Sofia, a Vera Manter também é outra pessoa com quem trabalhaste, Boris Charmat, ou seja, há assim estas camadas todas, e eles todos, de certa forma, também têm na sua pesquisa o lugar da voz, o lugar da palavra, o lugar do som, o gesto, o corpo enquanto presença e estado. De repente, não? Estás num lugar de criação, estás a ser realmente coreógrafo. Eureka, não é? É muito bom. E como tu vês, a partir desse lugar, consegues fazer essa pequena viagem? Ou até através de algum trabalho que queiras mencionar, algo em particular na tua investigação, não é? O que é que te leva a criar certo tipo de trabalhos? Lá está, isto tudo também foi muito progressivo, portanto não houve assim um momento eureka de, eu estou a fazer isto, não é? Tipo, eu sou isto. Acho que fui fazendo porque fui encontrando motivações. Isso é uma coisa que eu estou sempre, olha, em termos de investigação, eu também vou investigando, de perceber o que é que me move e ser fiel a isso, não é? E essas motivações, elas foram aparecendo. Com o aluno, por exemplo, nós somos muito amigos, eu acho que havia uma vontade de trabalhar a partir desse lugar de amizade entre 2 homens. Eu acho que nós temos uma amizade muito com as suas idiosincrasias, muito física, não é? Temos muita proximidade e pronto, e o Bibi a Bibi acho que reflete isso, é um face a face, certo, durante 1 hora e nós
E nós fazemos muitas coisas bizarras, mas que fazem parte da nossa relação. Uh, e há quem até diga que o trabalho tem uma dimensão homoerótica. Eu acho que tem mais uma dimensão homoafetiva. Pronto. E nós quisemos um pouco trabalhar a partir disso, a partir da verdade que é a nossa relação. Depois, com a Chiara, é um interesse mais estético, acerca do trabalho cinematográfico do Roy Andersson, que é um realizador sueco. E nós queríamos muito responder a este desafio, que é, se o Roy Andersson fizesse uma peça em palco, como é que ele o faria? Pronto, e é isso que desencadeia o processo de criação. E pronto, e como é que formalmente se faz isto? Mas acima de tudo, eu acho que o que eu observo agora também com o pouco distanciamento que eu tenho é que mais do que ser imagina, um tema que espoleta uma criação, eu acho que as relações para mim são muito importantes. Eu observo que eu ao trabalho com amigos, ou as pessoas com quem trabalho acabam por ser minhas amigas. Portanto, o que me estimula muito num processo de criação é a relação com o outro. E para mim um processo bem-sucedido, ele é bem-sucedido se a relação for bem-sucedida. Mais do que o produto, estás a perceber? E isso também é uma coisa que isto de colaborar na criação de qualquer coisa cria uma ligação que é especial, sabes? Eu sinto que com todos os meus co-criadores há uma espécie de relação ad vitam, há um vínculo qualquer que se criou, há uma intimidade, sabes? O processo de criação tem uma intimidade que para mim é combustível para continuar a fazer isso, sabes? Certo. E isso está presente, ou seja, esse fogo vital que depois acaba por se distender entre a vida e o trabalho, não é? E estão juntos. Observa-se mesmo naquilo que estás a falar, dessa investigação, diz mais adentro, e desse lugar quase de descrever outras relações, descrever relações de vida que te vão acompanhando. E no início falavas também do papel importante que existe na tua vida, como da pedagogia. Que lugares ocupam estas relações entre a escrita, entre o movimento, o teu corpo e a pedagogia? Porque tu trazes isso depois para outro lugar que não é só o lugar da apresentação ou de criador. Como é que desmembras isto tudo através daquilo que tu olhas como pedagogia? Ok. Olha, a pedagogia para mim é uma coisa que eu fui fazendo nos últimos anos. Muitas vezes até eram convites, não era algo que eu fomentava. E agora, ultimamente, estou a fomentá-lo porque me está a dar uma pica enorme. Está-me a dar imensa pica porque eu acho que também agora consigo olhar para trás e consigo ter alguma lucidez sobre o que já fiz e consigo sistematizar isso de uma forma partilhável, não é? E portanto dá-me imensa pica. E dá-me imensa pica pensar na pedagogia como uma extensão do meu trabalho de criação. E portanto eu trago práticas para as minhas oficinas e para as aulas que eu dou, trago práticas e faço imensas anotações porque eu descubro imensa coisa com as pessoas e depois reformulo as coisas. E eu vejo um bocadinho as oficinas, as aulas, um bocado como abordo a criação, que é, eu estou sempre a reformular, estou sempre a aprofundar e abordo com uma imensa curiosidade. Portanto, para mim, não sei, se calhar hoje em dia, tentando te responder à tua pergunta, não é? Que vejo um bocadinho a pedagogia não como uma coisa quase fora, mas como uma coisa que participa da mesma onda ou do mesmo fluxo. É assim que eu gosto, se calhar, de ver tudo o que faço e as funções que assumo. Estou numa fase, em relação à interpretação, em que eu estou numa fase que, nos últimos anos, tenho trabalhado com as mesmas pessoas, estou numa fase com vontade de me desafiar, encontrar novos desafios enquanto intérprete, portanto, ainda a vibrar nesse lugar, mas é verdade que mais, agora apaixonado pela pedagogia e a criação imenso também, a criação imenso. Falavas que o que trazes para as oficinas. O que é que tu trazes para as oficinas? Que tipo de práticas? Olha, como é que poderias desmembrar isto assim? É assim, concretamente, neste momento eu tenho uma oficina que se denomina a presença da palavra na dança,
em que são muito coisas que eu explorei nos últimos anos e que eu agora percebo onde é que essas práticas, e consigo organizar, estruturar isso na oficina, consigo perceber onde é que essas práticas querem chegar. E consigo ter palavras para descrever as coisas e, portanto, nesse sentido, guiar melhor, não é? Sim. Guiar melhor a pesquisa. Sim. Pronto, e é uma oficina que tem uma grande elasticidade temporal. Eu consigo dá-la em 3 horas vezes 4 dias, como consigo dá-la em 2 semanas, intensivo, com uma apresentação no final. Então, nesse sentido, é muito estimulante também para mim. Posso levá-la a vários contextos. Depois dou umas aulas mais pontuais e são mais regulares, que é com crianças. Pronto, porque eu também, nos últimos anos, em termos de pedagogia, tanto tive projetos com adolescentes, com crianças, com adultos, com profissionais, com não profissionais. Eu adoro isso. Mas foi aparecendo ou foste procurando? Foi aparecendo. Agora estou a fomentar mais, estou a procurar mais. Porque eu adoro que me tirem deste lugar de estar exclusivamente nesta criação de ponta. Estás a ver? Às vezes sinto que estou numa coisa muito específica. Estou num nicho, estás a ver? Acho que isso é um sentimento partilhado com muitos artistas, não é? Pelo menos da minha geração, que estamos aqui numa coisa muito de nicho. E como é que se dá uma abertura a isto, estás a ver? Como é que se dialoga, como é que também não se fica muito fechado. A pedagogia permite-me isso. Permite-me ter um espelho que me desafia, nem que seja a tentar vulgarizar aquilo que eu faço, tentar tornar mais acessível. Dissecar as linguagens e trazê-las para uma coisa mais de proximidade, diria. Sim, é assim, eu sou muito sensível isto é um palavrão, mas à democratização da arte. Uma coisa que me é muito cara. A forma como se faz. E para quem se faz, e como é que se faz para que não seja só para uns e não para outros. Portanto, eu até nos meus processos de criação, esta questão está muito presente. Não conscientemente, mas inconscientemente eu estou sempre preocupado com isso. E sempre preocupado em encontrar um equilíbrio entre estar numa pesquisa com profundidade, com substância, de ponta, em que eu vou a fundo na procura de linguagens às vezes muito sofisticadas, mas por outro lado eu não quero criar obras herméticas. Há esse medo um bocado, isto é só... E cheias de citações e referências. Só a mim e a um clube de artistas muito fechado dizem respeito, estás a ver? Então, eu estou sempre com esta preocupação e isto é concreto, ou seja, eu concretamente, em termos de pensar, sei lá, estou à procura sempre de estratégias dramatúrgicas para ter uma obra aberta. Pronto. E o que é isso, uma obra aberta? Acho que tens... Lá está, acho que as estratégias são infinitas, estás a ver? Uma que se calhar é muito simples e muita gente usa, porque também é uma coisa que toda a gente precisa, é o humor, não é? Tu dares um twist no trabalho para ele ter humor é permitir distanciamento ao espectador. Mas há muitas estratégias. E, por exemplo, dentro dos meus trabalhos, eu acho que há um trabalho, que é o Morrer pelos Passarinhos, que criei em 2024-25 com a Lígia Soares, Sim. Que é um trabalho que essa preocupação de permeabilidade entre aquilo que é ser artista e aquilo que não é ser artista, aquilo que é estar dentro do mundo artístico, aquilo que é não estar, aquilo que é a arquitetura do teatro e o espaço fora e os outros espaços que não a arquitetura do teatro. Essa vontade de permeabilidade, ela foi o substrato para criarmos esse trabalho. Certo. Então, por exemplo, todas as performances têm trabalham essa permeabilidade, porque é uma coleção de performances, são 6 performances, e todas elas trabalham de uma forma específica essa permeabilidade. Por exemplo, há uma que é os Godôs, que acontece entre o espaço público e o palco do teatro. E nós trabalhamos esse... Cruzamento. Não é cruzamento, esse atravessamento. Sim, estás a ver? Certo. E convidamos concretamente, tentamos convencer, persuadir pessoas que muitas vezes nunca vão ao teatro a virem a ocupar o espaço do palco, a assumirem, nem que seja por um minuto,
o lugar do artista, estás a ver? E o que é que esse desafio e o que é que esse encontro depois com a plateia, o que é que isso provoca, não é? De repente, quem tem nas mãos quem tem a voz no momento, não é? É quem está. É quem vem da rua. Pronto, é um bocadinho inverter papéis e pronto, isso é uma motivação. Que também te aproxima, há pouco falavas isto veio tudo da questão sobre a pedagogia e o facto Sim, de te desafiares também, aproximaste de outro tipo vá lá, de contextos falavas das crianças e sim. infanto-juvenil e tudo mais. Ou seja, Mas, são públicos sim. e são outras massas críticas que também te desafiam sabes, a se calhar, descomplicar, vá lá, entre aspas. isto é muito importante para mim porque, não sei, agora aqui vou citar algumas pessoas que são referências para mim, que é a Bell Hooks, que é uma escritora, que era escritora, professora, ativista feminista e antirracista nos Estados Unidos. Ela tem um livro que eu gosto muito, que é Ensinando a Transgredir a Educação como Prática da Liberdade. E num dos capítulos ela fala de uma coisa que é... Ela era académica e, portanto, a academia pressionava a ter um determinado modo de escrita, não é? Porque na academia tem que se respeitar um certo protocolo para escrever. E ela não respeitava esse protocolo, porque ela dizia: eu não posso escrever sobre inclusividade e a minha escrita não ser inclusiva. Estás a perceber? Há aí uma contradição ético-literária, estás a ver? Entre a vida e a prática, não é? Exatamente, estás a ver? Eu não posso... E isso move-me, estás a ver? Por isso é que eu estava a dizer que tento encontrar estratégias que deixam, que tornam a obra aberta ou acessível. Não é tipo ser populista, estás a ver? Não é querer... É mais preocupar-me por aquilo que eu escrevo. Qualquer pessoa tem que poder ler isto. Pronto. E isso está também ligado à dramaturgia. Claro, tipo, se tem uma tradução, tem que ter uma tradução concreta, não é? Em termos da construção do espetáculo, da performance, pronto. E também há outra coisa que é, também vou trazer outra referência que também ultimamente tem sido importante para mim, que é um escritor que é o Edouard Louis, que é um transfuga de classe. Portanto, foi uma pessoa que vinha de uma família da classe operária muito pobre e depois estudou na École Normale Supérieure, que é uma escola de ponta também em França, e tornou-se sociólogo e escritor, pronto, fez assim uma ascensão social. E ele fala de uma coisa que é: a arte, para muita gente, é opressiva. Ele dá o exemplo, por exemplo, a arte e a cultura e a literatura. Ele dá o exemplo da mãe dele, que todos os dias abria o jornal Libération e não percebe nada. E quando não percebe nada, aquilo oprime, afasta, fala sentir: eu não faço parte disto, estás a ver? E ele tem uma relação com a literatura que eu acho muito interessante. Ele fala isto assim, que é: eu quando escrevo, eu escrevo pela literatura, porque ele reconhece na literatura um potencial libertador, que eu reconheço na arte, é por isso que faço isto. Mas a literatura também é opressiva para muita gente. E, portanto, eu também tenho que escrever contra a literatura. Eu tenho que escrever pela literatura e contra a literatura. E é nesta tensão que ele trabalha. E eu gosto de ver também um bocadinho assim as coisas quando estou a trabalhar. Que é, eu estou a construir porque acredito no potencial libertador da arte, mas também contra o caráter opressivo da arte. Estás a ver? E é nesta tensão que eu tento trabalhar. E não quer dizer que consigo. Estar entre e com, não é? Sim. E o que é que estás a fazer nesse momento com estas vontades? Qual é o teu trajeto mais recente e o que é que estás agora neste momento a trabalhar? Em termos de projetos ou de ideias, para que consigas traduzir estas coisas. Olha, além da pedagogia, que já falei muito, não é? Sim. Eu criei recentemente um trabalho numa colaboração próxima com a Catarina Vieira, o Sérgio Diogo Matias e a Leonor Mendes, que foi um trabalho que se chama Quando os Anjos Falam de Amor. Estreou em setembro. E foi um trabalho importante para mim. Foi talvez o meu trabalho mais íntimo. Em que aspecto? Porque eu há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eu separei-me da mãe da minha filha, pronto, e isso teve um impacto gigante em mim, emocional. Pronto, eu entrei assim numa fase de luto muito profundo
E este trabalho surge já no final, eu sinto, desse processo de luto. E durante esse processo de luto eu andava muito a querer curar-me, tentando perceber o que é que eu fiz de mal, não é? E o que é que a outra pessoa fez de mal e como é que a intimidade pode ser um lugar seguro. Pode ser um lugar Um seguro. lugar seguro. Como é que a intimidade pode ser um lugar seguro? Foi muito uma questão que me veio acompanhar, não é? Tipo, como é que concretamente, quando tu tens uma relação íntima com outra pessoa, ambos podem estar seguros e felizes? E como é que se gera bem-estar numa relação íntima? Pronto. E isso foi uma questão que eu trouxe para este trabalho, ou que se tornou o epicentro deste trabalho. Só que eu não queria trazer respostas, eu não queria que fosse um trabalho dogmático ou que eu tivesse numa posição de eu sei, não é? Porque eu não sei, não faço ideia como é que é. São as receitas do Henrique Sá Vieira. Não, de todo isso. Então, é uma performance que acontece dentro da casa das pessoas. Nós vamos à casa das pessoas fazer a performance e é um dispositivo de encontro. Nós vamos ao encontro de constelações de pessoas que têm uma ligação afetiva ou íntima entre elas. Podem ser famílias, podem ser amigos, podem ser pessoas próximas. Companheiros de casa, pronto. Pode ser um conjunto disso tudo, por isso é que nós chamamos constelações, não é? E é um encontro em que nós trazemos propostas em que pronto, é isso, não trazemos esta pergunta assim diretamente às pessoas, mas o que aconteceu? Mas é um trabalho muito, não é site específico, é site sensitive. E isto são palavras do site sensitive. Queres traduzir? Site sensitive, ou seja, nós trazemos a proposta e a proposta consoante o lugar, a casa onde vamos, o contexto, a proposta tem um resultado diferente, vibra para um lugar diferente, porque as respostas das pessoas é que criam a performance, estás a ver? Então o contexto é que cria a dramaturgia da performance, estás a ver? Portanto, e isto não é um termo meu, é do Joclésio Azevedo, que foi o dramaturgista no trabalho, Site Sensitive, que eu gosto muito. E pronto, e foi um trabalho muito, para mim, de transformar um processo que foi muito difícil numa coisa maravilhosa de partilha, de encontro e de aprendizagem, porque há devoluções nossas, não é? Mas também há novas descobertas, pronto, as pessoas partilham, pronto, claro, há imensos acontecimentos performativos, nós respondemos performativamente ao que as pessoas trazem. Mas é uma performance que está muito assente na participação das pessoas e no grau em que elas quiserem participar, claro. No grau de segurança. No grau de segurança, sim. É tudo voluntário. Esse trabalho foi importante. Eu acho que inaugurou, se calhar, uma vontade de trabalhar mais o tema do amor. E o amor nas suas várias manifestações, não é? Então, por exemplo, o meu próximo trabalho, agora indo para o futuro... Ainda não totalmente, mas um futuro próximo, não é? Um futuro próximo, sim. Vai ser um trabalho com a Ana Renata Polónia e com a Marta Ramos, que são artistas aqui do Porto, e que são duas amigas muito próximas, e vai ser um trabalho que vamos em torno da amizade. Pronto, não faço a mínima o que é que vai ser, em termos de formato, mas sei que, não sei se vai ser a nossa amizade, se vai ser sobre a nossa amizade entre nós as três, ou se vai ser, não sei para onde vai, mas vai ser um trabalho para público infantil-juvenil. Também vai ser um novo desafio para mim, nunca o fiz. E portanto eu sinto que neste momento estou muito movido por esta questão de aproximar da intimidade, do amor, também não sei, também tenho assim uma projeção de que talvez, porque assim eu tenho já uma projeção de que tenho que fazer 3 peças nos próximos 4 anos, porque estou vinculado com o plano quadrianual do Rumo, não é? Sim, faz parte da estrutura do Rumo do Fumo. Sim. Então estou comprometido com isso. E não sei, também esta vontade de trabalhar se calhar a escala da relação conjugal, relação íntima entre duas pessoas, não sei como, não sei que formato, mas
trabalhar isso. Pronto, e é isso que me está agora a mover, passo a passo. As profundezas do amor, não é? Sim. Eh, E as dificuldades, os mistérios, as complexidades que as fazem, complexidades, que o fazem que é que une as pessoas, o que é que as desune, não é? Tipo, o que é que mantém um vínculo. Acho que isso são questões para mim muito importantes. são fundamentais Sim. naquilo que são as relações de É, contexto e tudo que compõe esse é. contexto. Eu acho que aí está a origem ou seja, nas nossas relações interpessoais está a origem dos nossos das nossas maiores proezas Hum, enquanto humanidade, hum, mas também das nossas piores atrocidades, certo. estás a ver? E às vezes uma palavra dita a outra pessoa da forma errada, ela pode criar um cataclismo nuclear, estás a ver? Pronto. Sim, é um E monstro, de é um repente. monstro, pronto. Então eu agora estou a dizer a palavra mesmo intencionalmente, não é? Como a palavra ela tem um potencial de criação e de destruição. Sim, é portadora de uma tipologia de energia Sim. que depois terá uma repercussão para quem recebe. E como é que tu te vês, apesar desse Uhum, vínculo estratégico, vá, uhum, de planeamento de criação, com o Rumo do Fumo, que estás a uhum, falar agora uhum. desses trabalhos que estás a planear fazer, como é que tu te vês daqui a 5 anos? Henrique Furtado Vieira. Daqui a 5 anos. Olha, acho que das duas, uma. Ou me vejo onde já estou, ou seja, no sentido em que. Aqui? Não, aqui não sei, isso aqui em concreto. Estou a Se vocês brincar. continuarem a fazer isto, talvez. Não, mas vejo-me. Até seria um exercício interessante voltar a fazer isto de 5 em 5 anos. Mas. Não, vejo-me no mesmo lugar, no sentido em que aquilo que eu faço agora. Me... Estou muito feliz agora. Estás a ver? Estou numa fase em que estou cheio de entusiasmo e estou feliz onde estou. Portanto, claro que tentando equilibrar aquilo que são as minhas atividades, não é? Como eu já disse, se calhar dando mais, dedicando mais tempo à pedagogia, menos à interpretação, não sei. Isso Uhum, depois uhum, são micro-ajustes, não é? Que nunca chegamos ao equilíbrio perfeito, claro. mas acho que estou numa fase fixe, estou numa fase serena, de paz interior, Sim, sabes? sim. De tentar-me estou conectado comigo, pronto. Uhum. E isso acho que é muito importante para as forças, não é, que nos Tudo que está à atravessam. volta possa. Tudo, há tanta coisa, não é? Forças culturais, forças políticas que nos desanimam, não é? Sim. E acho que há uma segurança interior, há uma calma que me faz sentir, ok, isto faz sentido, eu estou aqui, isto faz sentido, pronto. Por outro lado, não sei, tenho assim um sonho que às vezes me atravessa. Tenho algum fascínio por, sabes, as pessoas que são diretoras pedagógicas, Uhum, que dirigem formações, que as concebem, uhum, que convidam professores e artistas que planeiam, que criam uma linha e uma estrutura programática para uma formação. uhum, Isso é um ofício que sempre me fascinou. uhum. Uh, Quizás esteja então, não estou a a dizer, namorar. não estou a dizer que faria algo semelhante, mas por exemplo, tenho um sonho que seria ter um lugar de direção numa estrutura que se dedicasse à expressão artística e se calhar à expressão em geral. Que as pessoas fosse um lugar onde as pessoas aprendessem e tivessem ferramentas para se expressarem e para comunicarem entre elas. Uhum, Talvez um lugar entre a arte e a paz. uhum, uhum. Tipo um lugar que fosse muito aberto também a todos os públicos, um lugar com muita abertura para uma comunidade alargada. Pronto. E isso é um sonho assim muito etéreo e nada concreto. Portanto, e é assim, se eu começar a pensar como concretizar isto, será muito assustador, não é? Para já não é necessário, mas E para já não é... é somente esse sonho Sim, que me parece concretizável. Mas pegando nesta parte de sonho, formação e futuros, sim. hum, e o tempo voa, Uhum, de repente, o que é que tu dirias a alguém que chegasse perto de ti e dissesse: Olha, Henrique, estou a pensar talvez iniciar o meu percurso na área uhum. da dança contemporânea, da performance. O que é que dirias assim, sei lá, não é uma receita, não é um conselho, mas
Uhum. O que é que poderias dizer neste momento? Então, esta pergunta eu já estava à espera. Porque eu vi algumas entrevistas. Estiveste a estudar. Estive a estudar o antes guião. desta Estive a estudar o guião, sabia que esta ia Exato, ser. o guião Então, imaginário. Então é a única resposta que eu tenho já um pouco preparada. Não, Isto é a parte é que vamos cortar e vamos fazer. eu Estou acho a isto brincar. giro, é espontâneo. Não, claramente queremos essa resposta. Não, olha, assim, acho que pensei duas coisas em relação a isso. A primeira é que eu tentaria perceber melhor a pessoa. Em que lugar é que ela está. Porque só percebendo melhor o lugar onde ela está... Sei lá, eu não gosto de dar conselhos que não me sejam pedidos. Porque eles podem ter o efeito adverso, não é? Pronto. Então tentaria perceber, compreender onde é que a pessoa está e se eu tiver alguma ideia, perguntava à pessoa se quer ouvir a minha ideia. Pronto, porque respeito imenso, tento respeitar imenso aquilo que é a autonomia do artista no seu percurso. Pronto. É uma coisa muito importante. E porque acho que cada um tem um caminho muito específico, sabes? E não há dois casos iguais. Pronto. A outra coisa que me ocorreu foi... Eu gosto muito de um dueto de encenadores do Reino Unido, que são os Action Hero. Gosto muito do trabalho deles. E eles têm um blog, que é uma coisa um bocado pré-histórica. Um blog. E eles há uns tempos, no blog, publicaram um artigo que era sobre como fazer... como viver da tua arte. Tipo, how to make a living from your heart. Como viver da tua arte, financeiramente, economicamente. Como ter uma sustentabilidade financeira. E o artigo são para aí 17 conselhos. São mesmo conselhos. São para aí uns 17, acho eu. E um deles eu gostei muito. Que é, eles dizem, mais do que te dedicares a fazer tipo networking ou lobbying ou te quereres aproximar de pessoas com quem tu achas que há uma proximidade estética ou que numa entrevista defenderam algo que tu dizes, eu também defendo isto, vou trabalhar com esta pessoa. Mais do que isso tudo, o conselho deles é aproxima-te de pessoas e de artistas com quem tu te sentes bem. Porque se tu te sentes bem ao lado de outra pessoa, é porque aquilo que para ti é importante eticamente e em termos de valores morais, é porque já está alinhado. É porque há ali já uma correspondência que vai muito além do estético, estás a perceber? E é isso que é importante, é isso que tem sustentabilidade e é isso que não te vai fazer, estás a trabalhar em esforço. Certo. Que muitas vezes acontece quando... E às vezes isso cria um conflito interno em ti, que é eu acho que esta pessoa... nós somos, não é? Temos aqui... Temos estamos aparentados. E depois não, porque na prática não é bem assim, pronto. Então eles dizem, o conselho deles é, em vez de fazeres este networking, dedica-te a fazer amigos. Tipo, pronto. E não é fazer amigos de forma calculista, não é tipo, levanto-me de manhã, olha, tenho que fazer amigos. Não é isso. É tipo, está atento a quem são artistas com quem tu estás bem, com quem te sentes bem. E a amizade como uma coisa ética, como um ponto de partida para trabalhar. Obrigada, Henrique. Obrigado, Foi Ana. muito importante este ponto quase final, mas a amizade como algo ético que nos une e que nos junta e que aprimora uma intuição sobre com quem e o que é que nos faz sentir bem. E esse, se calhar, é o ponto máximo para que possamos continuar a fazer da arte o nosso caminho. Até à próxima. Obrigado.